vamos ao nosso bate-papo. Obrigada, presidente, pela presença aqui na RDTV. Eu que agradeço, Thalita, pelo espaço. É um prazer estar aqui conhecendo a sede da RD News, sabemos da importância desse portal em termos políticos e fizemos questão de estar aqui presente, agradecendo pelo convite, para estar conversando um pouquinho. Vereador, antes de presidente, o senhor foi eleito vereador com um pouco mais de 1.700 votos. Quais são os principais projetos que o senhor pretende apresentar lá na Câmara de Vereadores de Rondonópolis? Durante a minha campanha, eu trouxe alguns projetos na área do esporte, na área da cultura, esportes na área da melhor idade. Eu falo muito em esporte, cultura, educação, porque são áreas preventivas, onde a gente consegue trabalhar com os nossos jovens e o município consegue fazer sua contribuição em termos de segurança pública, em termos de saúde. Então a importância de se trabalhar com as nossas crianças para evitar esses problemas que nós temos hoje. Muitas vezes as crianças ficam muito tempo na rua, tem alguns que têm escola durante um certo período e durante o resto do dia está na rua. Então a intenção é trazer esses projetos sociais, desenvolver eles com as crianças, ocupar elas, levar para os bairros, para as periferias, para que a gente consiga aí, através muitas vezes do esporte, do estudo, através da cultura, dar uma oportunidade para esses jovens crescerem na vida, uma oportunidade deles fazendo um intercâmbio cultural. Então isso é muito importante, são metas que eu tenho como vereador para estar durante o meu mandato implementando na cidade. Além dos projetos sociais, vereador, quais são as ações ligadas, por exemplo, à área da saúde, educação e até de infraestrutura, uma vez que Rondonópolis está localizado no entroncamento ali da BR-163 com a 364, ou seja, muitas pessoas passam pela cidade, não moradores. O que fazer para garantir atividades e ações para essas áreas? Nós temos tido muitas conversas com o Executivo, buscando já traçar algumas metas de trabalho nesse sentido. Rondonópolis, durante esses quatro últimos anos, a gente fala aí que ficou um pouco estagnada no seu crescimento, herdamos aí muitos problemas estruturais. Hoje o asfalto em Rondonópolis, as vias estão bastante debilitadas, com muitos buracos. Então, foi algumas ações que o prefeito traçou como meta durante a campanha e quando assumiu, de fazer esse trabalho inicial em cima da operação de tapa-buraco, fazer um trabalho de limpeza na cidade, porque o índice de dengue estava crescendo muito. Os trabalhos que nós já estamos vendo resultado, o índice da dengue hoje em Rondonópolis já diminuiu 70%, os asfaltos já começam agora com a parada da chuva, a gente sabe também que tem que ter uma tolerância, já começa a ser feito um trabalho de recuperação. Agora a tendência é entrar nos bairros, começou com as vias principais, onde tem maior fluxo, onde passa o transporte coletivo, e agora deve começar um trabalho nos bairros, também fazendo uma recuperação, para a gente já estar melhorando essa situação. Na parte da educação, estou aqui em Cuiabá, ontem acompanhei uma comitiva da Câmara fazendo uma visita com o secretário Ságuas, agradecer ele por ter nos recebido, onde viemos fazer algumas solicitações de escola para a cidade de Rondonópolis, escolas estaduais. Rondonópolis tem aí 7 creches para ser entregue agora esse ano, e mesmo assim a gente ainda tem um grande número de pessoas que não estão conseguindo ter acesso, então já há um déficit. Então, o secretário já nos sinalizou, nós tínhamos 3 escolas que era para ter sido implantada no ano passado, já tem a emenda aprovada, o dinheiro já está na conta com um convênio a nível federal. Então ele nos deu aí um prazo de mais uns 2 meses para licitar essas obras, porque o TCU fez algumas novas exigências. Então, em breve, aí, num prazo aí de 16 a 18 meses, o Rondonópolis já deve ter com mais 3 unidades, atendendo regiões que não têm hoje, regiões um pouco afastadas, que não estão tendo acesso às escolas. Então, vai facilitar bastante. Vereador, o senhor está colocando a situação do município, e parece que há uma proximidade mesmo do Executivo com o Legislativo nessa gestão. Eu tenho uma pergunta aqui do Gustavo de Souza, ele fala o seguinte: gostaria de saber do Ibrahim como a Câmara vai fiscalizar a Prefeitura se existe uma parceria forte com o prefeito. A Câmara não corre o risco de cair em descrédito? Não, Gustavo. Sem dúvida a Câmara, nós tivemos esse consenso de buscar dar uma sustentação para o prefeito, Gustavo, mas no sentido de melhorar a nossa cidade. Não adianta agora a Câmara querer ir na contramão, mas vocês podem ter certeza que tudo que for benéfico para a população, o prefeito vai ter apoio da Câmara. Mesmo assim, estamos fazendo fiscalizações, estamos fazendo visita em obras que são de convênio do prefeito, exigindo uma celeridade, mas assim, a gente teve essa tolerância nesses primeiros meses,
porque tinha esse compromisso de trabalhar um pouco na saúde para já dar uma recuperada e principalmente na questão dos buracos, de melhorar um pouco a cidade. Mas sem dúvida a Câmara é um órgão independente e na hora que tiver que cobrar, na hora que tiver qualquer tipo de projeto que não seja benéfico à população, nós vamos estar lá para debater, sempre visando o interesse da nossa população. Não uma força contrária, presidente, mas não ter oposição na Câmara é bom? Eu acho que a oposição é importante, né? E a Câmara hoje não é que ela não tem oposição, nós estamos fazendo uma análise dos projetos e até agora as questões que vieram são questões que nós tivemos que foram aprovadas, mas no intuito de até de liberar algumas pastas na cidade, colocar em funcionamento as secretarias. Mas a oposição ela é importante, tem que ter oposição e a gente tem alguns embates, mas assim, por enquanto os projetos que vieram para a Câmara aprovar são projetos que eles são necessários no momento para funcionamento, são necessários para a população. Então, por isso ainda tem esse clima harmonioso, mas a gente sabe do compromisso do prefeito realmente em melhorar a cidade e nós estamos dando essa sustentação nesse sentido. O senhor foi eleito por unanimidade em chapa única à presidência da Câmara de Rondonópolis e também é o primeiro mandato do senhor. O senhor acha que há know-how para tamanha responsabilidade? Eu sou formado em administração, já tenho minhas empresas, atuo. Então, essa parte administrativa da Câmara, eu não vejo dificuldade. Meu pai foi vereador por 16 anos, eu sempre acompanhei a vida pública dele. Então, nesse sentido, a gente está conseguindo conciliar bem. É uma responsabilidade muito grande, eu fico feliz e honrado de poder ocupar esse cargo na presidência, representar os companheiros. E estou tendo a sustentação, a gente está tendo um trabalho muito conjunto internamente na Câmara nesse sentido. Então, de melhorar situações, temos um compromisso de fazer uma gestão transparente dentro da Câmara, de melhorar algumas questões de acessibilidade, né? Então esse é um trabalho que nós já começamos a desenvolver e durante esses meus 2 anos como presidente quero colocá-las em prática e entregar a Câmara numa situação muito boa, da mesma forma que os últimos presidentes vieram recebendo. Antes da gente ir para o intervalo, presidente, qual foram as dicas dadas pelo seu pai, o Mohamed Zahir, que inclusive já foi presidente da Câmara de Rondonópolis também? Há uma dica do que não fazer enquanto presidente? A gente tem que, assim, o que ele sempre me falou é trabalhar com responsabilidade, a minha educação, desde pequeno, meu pai sempre me ensinou o que é certo, o que é errado. Então, acho que não fica muito diferente disso. Nós temos que fazer um trabalho na Câmara, como presidente, você tem que fazer um trabalho pelo coletivo, né? Você está ali representando os 21 vereadores. Então, fazer esse trabalho e respeitar, ter respeito pelo dinheiro público, ter respeito pelos bens públicos. Então, isso nós estamos fazendo e, sem dúvida, quero terminar esse mandato com uma aprovação no sentido da presidência da Câmara e vou conseguir isso. Tá certo, presidente. A gente vai a um breve intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo e você fique com a gente. Há pouco tempo, os hospitais do governo do estado passaram a ser administrados pelas OSS, Organizações Sociais de Saúde. E o diagnóstico você confere agora. No Hospital Metropolitano em Várzea Grande, por exemplo, foram realizadas mais de 1.500 cirurgias, como a do Sr. Sérgio. Muito rápido, 4 cirurgias, eu estou com 40 dias. Muito bom, gostei do hospital, gostei da maneira que eu fui tratado. Acredito que eu vou voltar a jogar bola. Aqui em Rondonópolis foram feitas mais de 15 mil consultas ambulatoriais. Você sabe onde seu filho pode brincar. Ele não. Evite os acidentes domésticos. Uma campanha Unimed Cuiabá. Viajar é muito bom, principalmente com segurança e conforto. Por isso, o governo do estado acaba de inaugurar quase 60 quilômetros de malha asfáltica, interligando Cuiabá aos distritos de Paraíso de Manso e de Bom Jardim. Além de beneficiar o escoamento de grãos e da pecuária, o turismo ao Lago de Manso e a Nobres ficou fácil de curtir e mais tranquilo na hora de voltar para casa. Governo de Mato Grosso, mais por você. Muitas das coisas que a gente aprende não estão nos livros. É por isso que o SIM desenvolveu a formação integral Preparando para a Vida. Uma pedagogia exclusiva que faz acontecer. Faz acontecer um sonho como o da Tainá, aprovada para medicina em 4 universidades federais. Faz acontecer vitórias. SIM é campeão pelo 10º ano consecutivo dos Jogos Estudantis de Cuiabá. Aprendizado que vai além dos livros é com o SIM. Colégio Isaac Newton. Formação integral Preparando para a Vida.
as obras vão indo bem, apesar de ainda causarem alguns transtornos. Mas só de imaginar, quando chegar a Copa, vai ser uma grande festa. E na cozinha, então, vamos estar preparados para tudo. Na sala, todos concentrados e torcendo muito. Nos quartos, conforto e tecnologia, para atender a públicos diferentes e exigentes. Na churrasqueira, o trânsito vai ser intenso, mas vai fluir rapidamente. Assim como as obras do seu Angenor, as obras da Copa do Mundo estão em ritmo acelerado. E depois delas, Mato Grosso vai ficar ainda mais moderno, com trânsito ágil e mais bonito. Por isso é importante que tenhamos paciência. Ainda temos trabalho pela frente, mas vai valer a pena. Porque a festa no final é nossa! Mato Grosso se preparando para a Copa do Mundo e para o futuro. Governo de Mato Grosso, na Copa. De volta com o RDTV, com Ibrahim Zayer, do PSD, que é presidente da Câmara de Rondonópolis. Antes do intervalo, presidente, a gente falava sobre o trabalho, inclusive, de fiscalização, que é de responsabilidade da Câmara. Existem alguns projetos em Rondonópolis que estão parados pelo Executivo, seja municipal, estadual ou falta de verba em nível federal. Caso, por exemplo, a travessia urbana da BR. Como que está o processo de fiscalização da Câmara de Rondonópolis? A travessia urbana é um problema crônico hoje da nossa cidade. A Câmara, desde o ano passado, já tinha feito iniciado alguns trabalhos e a tendência agora, nós já enviamos um requerimento para a Prefeitura pedindo informações reais da travessia urbana. Mediante essas informações, nós vamos avaliar se vamos estar instaurando ali uma CPI, uma CI investigativa, para estar averiguando os fatos. O prefeito hoje também faz esse levantamento, porque ele até trabalha com a hipótese, talvez, de devolver essa obra para o DENIT, tendo em vista que tem algumas irregularidades. Inclusive, o orçamento hoje, o dinheiro que se tem para concluir essa obra, ele não seria suficiente. Então, a obra já se arrasta por 4 anos, pontos dela que foram feitos já precisam de manutenção, de ser refeitos. Então, tudo isso é uma questão muito grave. Hoje, se for falar de infraestrutura, acho que o pior problema de Rondonópolis passa pela travessia urbana. Não adianta falar da questão do dinheiro, presidente. Se falta dinheiro, é porque foi gasto em algum momento, porque esse dinheiro entrou no caixa da Prefeitura. Não seria o caso de se instaurar, por exemplo, uma CPI para investigar onde foi parar esse recurso? Na verdade, até, Thalita, não seria só em termos disso. O projeto da obra da travessia é um projeto um pouco antigo, ele é um projeto de 2005. Então, assim, a cidade cresceu muito. Então, é um projeto que ele já não acompanhou esse crescimento da cidade, principalmente na região da Grande Salme, região da Vila Rica. Então, também tem um pouco essa questão. O que precisa ser feito, muitas vezes não daria nem com o dinheiro que veio inicialmente. Não, eu não posso falar em números se houve um desvio. Nós estamos pedindo agora esse relatório para a Prefeitura, até para a gente fazer uma análise. Se for constatado que realmente teve algum dinheiro que foi feito, alguma parte que a obra não foi feita e o dinheiro já saiu, nós vamos estar instaurando uma CPI investigativa. O Ministério Público já começa a trabalhar nesse sentido também. Então a intenção é levantar essas informações até para dar uma resposta para a sociedade. É uma obra de mais de 50 milhões, que já vem se arrastando há 4 anos, traz um transtorno para a cidade muito grande, para a população. Esse ano já foram mais de 4 pessoas que tiveram acidentes fatais ali na região da travessia. Então nós não podemos aceitar, a Câmara ela não vai ser solidária nesse sentido. Nós vamos buscar resolver e até auxiliar o prefeito nesse sentido, que ele tem essa intenção de constatar mesmo uma irregularidade e devolver essa obra para o DENIT. Outra obra também em andamento na cidade é o Córrego Canivete, que liga a região ali do centro até a Vila Operária. Como que está a fiscalização da Câmara para garantia da entrega desse projeto? Nós há 3 semanas atrás estivemos no Córrego do Canivete, que foi quando a gente começou um trabalho, nós vamos fazer da Câmara itinerante. É uma ação conjunta dos vereadores que vai estar visitando pontos crônicos da cidade, vai estar visitando os bairros. Todos os vereadores acompanham essa visita, até para a gente poder ter um contato maior nesse sentido. Durante essa visita no Córrego do Canivete, nós convidamos alguns representantes da empresa em loco e posteriormente marcamos uma reunião com o secretário adjunto Zé Márcio Guedes para estar pedindo informação sobre o Córrego do Canivete. O Córrego do Canivete é um pouco diferente da travessia urbana, até porque é uma obra que ela foi licitada,
ela foi licitada em 2010, mas ela só teve início mesmo a partir de 2012, em outubro do ano passado. Então, as outras empresas que passaram por essa obra antes, elas não iniciaram a obra, não teve medição, ninguém recebeu. O recurso está na conta do governo do Estado. Hoje, tendo em vista que é uma obra com recurso federal e contrapartida do Estado, e a tendência, nós tivemos uma reunião com o Zé Márcio, juntamente com os proprietários da empresa, e a Comissão Popular Procanivete, e a Insercom nos deu, que é a empresa que ganhou essa licitação, um prazo de que até o fim desse ano, dezembro, eles vão estar entregando essa obra. Mediante esse contato com a empresa, agora a fiscalização da Câmara é nesse sentido, para que eles pediram uma tolerância pela questão das chuvas, mostraram vídeos onde no ano passado eles fizeram alguma parte que foram perdidas por causa da chuva, tendo em vista que é uma obra de canalização, uma obra que passa por um córrego. Então, agora, acabando esse período de chuva, nós vamos começar a cobrança nesse sentido, para que em dezembro ele entregue a obra. E agora, com certeza, a Câmara vai estar em cima. Nos outros mandatos também, os vereadores já vinham acompanhando, mas a obra não havia sido iniciada. Há uma manifestação, presidente, do Silas de Freitas. Ele parabeniza o senhor pelo interesse em ajudar na resolução dos problemas de Rondonópolis, que, segundo ele, são muitos. Continuando o nosso bate-papo, outra expectativa de projeto é a chegada da ferrovia a Rondonópolis. Como tem sido o trabalho da Câmara de Rondonópolis com o Executivo, a fim de garantir que esse recurso seja de fato colocado na conta da Prefeitura, junto aí com o Governo do Estado e o Governo Federal? Sobre a ferrovia, sem dúvida, é um grande momento que a cidade vai atravessar agora. Vai ser o maior terminal ferroviário da América Latina. Junto com ele virão grandes empresas, como já tem a Noble, que é uma esmagadora de grãos chinesa, que já está pronta. E agora em abril, na primeira quinzena, nós temos informações já da LL que eles vão estar embarcando o primeiro vagão de soja já, então seria o início das atividades dentro da ferrovia. Sem dúvida, para a cidade é muito importante, é uma obra de grande porte, vai trazer uma melhoria na arrecadação, e a Câmara trabalha agora no sentido de preparar a cidade, juntamente com o Executivo, para receber uma obra de tamanho, uma empresa nesse segmento de tamanha grandeza, porque a gente sabe que junto com os benefícios virão alguns problemas. Os custos também. Custos e, na verdade, até questões sociais, de muitas pessoas que agora começam a ver Rondonópolis como uma cidade de grande potencial, uma cidade onde pode se acreditar. E o nosso intuito é que essas pessoas venham, mas que a cidade esteja preparada para recebê-las, para a gente não ter agora muitos problemas aí de aumento de criminalidade, problemas de infraestrutura, que a gente precisa preparar Rondonópolis para isso. Falando em crescimento de Rondonópolis, presidente, a Laura Vieira gostaria de saber do senhor sobre a situação do crescimento e expansão da cidade. Segundo ela, há problemas de logística e de crescimento sem orientação. O que a Câmara deve fazer para contribuir com essa necessidade, na verdade com essa demanda, né? Eu acho que a cidade ela precisa ter um plano piloto, e já eu concordo com a Laura nesse sentido. Rondonópolis ela cresceu esses últimos anos desordenada. Então, bairros que foram, conjuntos habitacionais que foram construídos muito longe da cidade, feito de qualquer forma, não houve um planejamento, um direcionamento de para onde a cidade deveria estar crescendo. Então a Câmara já começa a trabalhar nesse sentido, já tivemos algumas reuniões com o secretário de infraestrutura da cidade, de planejamento, com o prefeito, com o vice-prefeito Rogério Salles, e a tendência agora é que a gente faça aí um mapeamento novo da cidade para ordenar para onde a cidade tem que crescer, e ela cresça com infraestrutura. Não adianta você construir um bairro, um conjunto habitacional a 10 quilômetros da cidade e deixar aquela população à mercê, sem infraestrutura de saneamento, sem asfalto, e tudo isso agora o prefeito herda, vai ficar tudo mais caro para levar isso até essa parte, porque ela não vem numa sequência de crescimento, e é a responsabilidade do prefeito também levar isso para essa população. Nós vamos cobrar para que leve dos bairros que foram construídos afastados, né? Presidente, o trabalho, como a gente já falou várias vezes nessa entrevista, da Câmara é fiscalizar o Executivo antes de tudo. E Rondonópolis esteve envolvida em algumas polêmicas no ano passado. A gente teve o prefeito afastado, teve eleição indireta com a eleição do presidente da Câmara na época, o Ananias Filho. E com isso, muitas pessoas descreditaram a política de Rondonópolis. Como recuperar esse crédito e essa confiança nos políticos da cidade? Eu vejo assim, o cenário político, não só de Rondonópolis, mas de todo o país, ele tá um pouco, caiu no descrédito da população. Nós tivemos aí um aumento no índice de renovação, não só de Rondonópolis, mas a gente viu aí em todo o estado, no país, a população começa a buscar novos representantes,
políticos que entram agora, políticos que entrem realmente preparados e dispostos a trabalhar pelo coletivo. Essa é a função, né, quando nós assumimos um cargo público. Então, é fazer esse trabalho. Então, a resposta que a gente pode dar para o público é trabalhando de forma diferente de que muitos políticos vieram fazendo no nosso estado, no nosso país, no próprio município. Trabalhar realmente em pró população, fiscalizar, acompanhar as obras, tá tendo esse contato direto. Essa é a intenção da Câmara, por isso a gente começa a trabalhar esses projetos. Como é essa Câmara itinerante que vai fazer as visitas em loco nos bairros, é dar essa resposta trabalhando, para que daqui 2 anos, daqui 4 anos, a população veja que realmente o cenário político está mudando e comece a acreditar novamente. Na verdade, a política ela não é a vilão, mas sim algumas pessoas que fizeram mau uso da vida pública, e isso começa a respingar em todos que entram. Então nós temos uma missão difícil no nosso país, recuperar essa credibilidade, melhorar, e quem sabe daqui a uns anos a população tem o reconhecimento do político, não por estar lá no cargo, mas porque realmente trabalhou e desempenhou sua função. O ex-presidente de Rondonópolis, o ex-prefeito de Rondonópolis, inclusive Ananias Filho, ele está sendo investigado por venda de terrenos irregulares da prefeitura, terrenos públicos da prefeitura de Rondonópolis. A Câmara está a par dessa situação, foi um processo instaurado pelo Ministério Público. No entanto, a Câmara, como fiscalizadora, também deve acompanhar esse processo. Como tem sido essa situação? Nós recebemos algumas denúncias, né? O Ministério Público já atuou, o atual prefeito, pedindo para que alguns terrenos que foram vendidos que não sejam transferidos, terrenos que já tinham sido vendidos no Distrito Industrial e foram retomados pela Prefeitura e revendidos. Então a Câmara está acompanhando de perto essa situação. Nós não podemos deixar, não no caso, mas em qualquer caso, que o patrimônio público seja lesado. Então, com certeza, nós da Câmara atual vamos estar com uma fiscalização forte nesse sentido, até para evitar que futuramente problemas como esse aconteçam. Então, nós vamos estar atuando nesse sentido, estamos acompanhando de perto. O prefeito já foi notificado pelo Ministério Público para ele acompanhar essa situação e que não transfira esses terrenos, e a Câmara está sendo muito focada nesse sentido. Presidente, o senhor, como cidadão de Rondonópolis, conhece mais do que ninguém os problemas enfrentados pela cidade. Agora, como presidente da Câmara, o que o senhor viu que aconteceu nas legislaturas passadas, que o senhor não vai deixar que aconteça enquanto presidente dessa legislatura? Eu vejo assim, a Câmara, ela ganhou muito, eu vejo, nesse aumento de vereadores. No sentido que hoje a sociedade tem quase todos os segmentos representados, com representantes lá dentro da Câmara. O que nós não podemos deixar é que os vereadores não cumpram a sua função de fiscalizar, que não percam esse contato para o público. A legislatura passada, ela teve suas vantagens, sem dúvida, trabalharam, mas assim, tem alguns pontos que a gente precisa corrigir e melhorar. Então a gente tem feito esse diálogo sempre na Câmara, para trabalhar no coletivo, para realmente trabalhar em pró à população, visando sempre o bem coletivo. Diante desses problemas com o ex-prefeito Zé Carlos do Pátio e Ananias Filho, houve uma conivência das legislaturas passadas em relação à atuação desses ex-prefeitos? Na questão dos terrenos, algumas outras questões, poderia até ter tido uma rigorosidade maior e evitado esse problema, né? Porque afinal, para essas vendas de terreno, elas passam pela Câmara. Então, são questões como essa que nós devemos analisar melhor e não permitir que ocorram. E isso aí nós vamos, durante não só a minha gestão, mas durante, acho que esses 4 anos, todos os vereadores que estão lá vão estar trabalhando engajado para que isso não aconteça. Tá certo, então, presidente. Obrigada pela presença aqui na RDTV. Eu agradeço, Thalita, agradeço a todos que estão nos acompanhando pelo RD News. Sem dúvida, nós estamos aí focados em trabalhar pela melhoria da nossa cidade e, se Deus quiser, aí, em um prazo de 1 ano, a população de Rondonópolis já vai estar vivendo em dias melhores.